Subseção 11 da avaliação. Artigo 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça. Parágrafo único. Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 dias para a entrega do laudo. Artigo 871. Não se procederá à avaliação quando 1. Uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra. 2. Se tratar de títulos ou de mercadorias que tenham cotação em bolsa comprovada por certidão ou publicação no órgão oficial. 3. Se tratar de títulos da dívida pública, de ações de sociedade e de títulos de crédito negociáveis em bolsa, cujo valor será o da cotação oficial do dia, comprovada por certidão ou publicação no órgão oficial. 4. Se tratar de veículos automotores ou de outros bens cujo preço médio de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meio de comunicação, caso em que caberá a quem fizer a nomeação o encargo de comprovar a cotação de mercado. Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese do inciso 1 deste artigo, a avaliação poderá ser realizada quando houver fundada dúvida do juiz quanto ao real valor do bem. Artigo 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se em qualquer hipótese especificar 1. Os bens com as suas características e o estado em que se encontram. 2. O valor dos bens. Parágrafo 1º. Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se com a apresentação de memorial descritivo os possíveis desmembramentos para alienação. Parágrafo 2º. Realizada a avaliação e, sendo o caso, apresentada a proposta de desmembramento, as partes serão ouvidas no prazo de 5 dias. Artigo 873. É admitida nova avaliação quando 1. Qualquer das partes arguir fundamentadamente a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. 2. Se verificar posteriormente à avaliação que houve majoração ou diminuição no valor do bem. 3. O juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o artigo 480 à nova avaliação prevista no inciso 3 do caput deste artigo. Artigo 874. Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar 1. Reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios. 2. Ampliar a penhora ou transferi-la para outros bens mais valiosos se o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do exequente. Artigo 875. Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de expropriação do bem. Título 2 dos recursos. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 994. São cabíveis os seguintes recursos: 1. Apelação. 2. Agravo de instrumento. 3. Agravo interno. 4. Embargos de declaração. 5. Recurso ordinário. 6. Recurso especial. 7.
recurso extraordinário. 8. Agravo em recurso especial ou extraordinário. 9. Embargos de divergência. Artigo 1001. Dos despachos não cabe recurso. Artigo 1003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a advocacia pública, a defensoria pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Parágrafo 1º. Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto no artigo 231, incisos 1 a 6, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação. Parágrafo 3º. No caso para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial. Parágrafo 4. Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem. Parágrafo 5. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias. Parágrafo 6. O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. Capítulo 2. Da apelação. Artigo 1009. Da sentença cabe a apelação. Parágrafo 1º. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Parágrafo 2º. Se as questões referidas no parágrafo 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 dias, manifestar-se a respeito delas. Parágrafo 3º. O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no artigo 1015 integrarem capítulo de sentença. Artigo 1010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá 1. Os nomes e a qualificação das partes. 2. A exposição do fato e do direito. 3. As razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. 4. O pedido de nova decisão. Parágrafo 1º. O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Parágrafo 2º. Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. Parágrafo 3º. Após as formalidades previstas nos parágrafos 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Capítulo 3. Do agravo de instrumento. Artigo 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre 1. Tutelas provisórias. 2. Mérito do processo. 3. Rejeição da alegação de convenção de arbitragem. 4. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 5. Rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. 6. Exibição ou posse de documento ou coisa. 7. Exclusão de litisconsorte. 8. Rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio. 9. Admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. 10. Concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução.
11. Redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, parágrafo 1º. 12. Vetado. 13. Outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Capítulo 5 dos embargos de declaração. Artigo 1022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para 1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. 2. Suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. 3. Corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que 1. Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. 2. Incorre em qualquer das condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º.